Bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano do ensino confirmatório. Vamos lá, então, mais uma série de leituras, análises, reflexões e também depois as respostas, né? As questões sobre o texto que a gente vai produzir na manhã de hoje. Nessa quarta-feira, véspera do dia da Ascensão, nós vamos analisar desde Êxodo 5 até aproximadamente o capítulo de número 10, que vai ser o final, então, ali das pragas, e Deus anunciando a última das pragas, a 10ª praga, no capítulo 11, e no capítulo 12, um capítulo muito especial, que vai ser a instituição da Páscoa, também das 3 festas religiosas do povo israelita, mas especialmente a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ela tem uma ligação muito importante, não apenas com a Páscoa do Novo Testamento, que é outra coisa, mas principalmente com a celebração da Santa Ceia. Para a gente hoje entender a Santa Ceia, nós precisamos ler, compreender e entender o que foi a Páscoa do Antigo Testamento. Ok? Como a gente sempre faz, invocamos a presença de Deus através de oração. Querido Pai Celestial, obrigado por essa quarta-feira, por esse lindo dia que Tu nos dás. Obrigado porque temos oportunidade de aprender sempre mais através da Tua Santa Palavra. Ilumina e abençoa o nosso momento de reflexão. Ajuda-nos em todos os momentos, preserva-nos de todos os males e perigos. Em nome de Jesus, que contigo ao Pai e o Espírito Santo, Deus verdadeiro, de eternidade a eternidade. Amém. Muito bem, então na última aula nós havíamos estudado do começo de Êxodo, capítulo 1 até o capítulo 5, a fuga de Moisés lá para o deserto de Midian, a sua formação, os 40 anos iniciais no palácio, posteriormente os 40 anos de vida dele no deserto, junto com Jetro, Reuel, o seu sogro, e agora a última fase da vida de Moisés, dos 80 até os 120. Moisés vai morrer com 120 anos, e nos últimos 40 anos, ou seja, dos 80 aos 120, Deus vai conduzi-lo através do deserto, levando consigo o povo de Israel, 600 mil homens prontos para a guerra, fora mulheres, crianças e idosos. Isso o texto bíblico também vai nos dizer. Uma informação muito importante. Se comparado com aquele texto lá de Gênesis que nos mostrou a quantidade de pessoas da família de Jacó que veio de Canaã para o Egito, né? Você lembra? Não lembra? Quantas pessoas eram? Pois é. Agora, esse grupo, ele aumentou muito. Foram 430 anos de vida no Egito, acabaram se tornando escravos e agora eles vão sair. São 600 mil homens, fora as mulheres, as crianças e os idosos. Vão sair retornando para a terra de Canaã, ok? Mas então, retornando aqui a Êxodo capítulo 5, o que vai nos apresentar Êxodo capítulo 5? Moisés e Arão, eles então chegam no Egito, né? Moisés vem lá do deserto de Midian, onde ele cuidava as cabras do seu sogro Jetro, e agora ele vai então, através da ordem de Deus, pedir que o rei do Egito, que o faraó do Egito, libere então os israelitas para que eles pudessem ir render um momento de culto a Deus. Capítulo 5, versículo 1. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: o Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. E aí o rei do Egito ele vai questionar esse tipo de proposição
de Moisés, mas quem é o Senhor, né? Diz o versículo 2. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. E Moisés e Arão vão apresentar, vão dar testemunho do Deus verdadeiro. Na verdade, aquilo que eu e tu fazemos hoje na nossa vida, através também da nossa congregação, enfim, damos testemunho do Deus verdadeiro. A mesma coisa que Moisés e Arão estão fazendo aqui. Olhem o versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Moisés e Arão responderam: o Deus dos Hebreus veio falar conosco, por isso deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra. O que o faraó vai interpretar? Ele vai entender essa ideia, esse convite, essa proposta de Moisés e Arão como uma afronta. E o que ele vai fazer? Ele vai dificultar ainda mais o sofrimento dos israelitas. Eles já sofriam por serem escravos. A partir desta interferência de Moisés e Arão, o faraó do Egito vai fazer com que a vida dos israelitas seja muito mais dura, muito mais difícil, né? Em determinado momento aqui no texto, especialmente capítulo 5, versículo 7, você pode acompanhar na sua Bíblia, olhe lá. Daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos, ou seja, num período em que os tijolos eram fabricados, uma mistura de barro, outros elementos e palha, né, para dar uma maior consistência, enfim, era uma técnica de construção naquele tempo. Hoje não é mais utilizado assim. Mas, enfim, o faraó ele vai eliminar a doação, ele não vai mais doar palha. Ou seja, os israelitas eles deveriam produzir a mesma quantidade de tijolos, só que agora com uma diferença. Eles teriam que ir para os campos, pelas lavouras, as colheitas, enfim, arrumar, conseguir juntar palha para que os tijolos fossem produzidos. Claro que isso vai dificultar ainda mais a vida destes descendentes de Jacó, os israelitas, e esse clamor, ele vai subir aos céus. Deus vai olhar pelo seu povo, vai lembrar-se da aliança feita com aqueles 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Especialmente a promessa feita com Abraão: os teus descendentes serão tão numerosos como os grãos de areia do mar ou como as estrelas do céu. E aí Deus vai intervir na história, Deus sempre intervém. Deus vai intervir na história, dando poder a Moisés e Arão para que façam sinais, para que mostrem ao faraó do Egito quem é o Deus verdadeiro. E na sequência, então, o objetivo era libertar o povo de Israel da escravidão. Capítulo 6, nós vamos perceber Deus chamando Moisés novamente, se apresentando de uma forma mais detalhada do que aquela apresentação que nós encontramos no capítulo 3, quando diz eu sou quem sou, capítulo 3, versículo 14, você já leu esse texto? Né? Aqui no capítulo 6 nós vamos ver então Deus se apresentando de uma maneira mais detalhada. Deus dizendo então a Moisés quem ele é, qual é o seu objetivo e tudo mais que nós podemos encontrar ali. Capítulo 6, versículo 2 e 3. Olhem só o texto. Capítulo 6, versículos 2 e 3, o texto diz assim: Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, porém não deixei que me conhecessem pelo nome de Senhor. E agora o versículo 4 também. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes
a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. E o 5, agora eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios e lembrei da aliança que fiz com eles. É Deus se lembrando da promessa, da aliança feita com Abraão, com Isaque e Jacó. E agora Deus vai dizer assim, capítulo 6, versículo 10 e 11. Acompanha na tua Bíblia. O texto bíblico diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. A ordem de Deus a Moisés é: vá e fala ao Faraó. Deus também, ele tem muitas ordens, elas são dadas ao seu povo hoje, né? Deus dá ordens ao seu povo. Deus nos deu os santos mandamentos para que nós cumpríssemos. E aqui especificamente nesta ordem que Deus dá a Moisés, o Moisés, assim como eu, assim como você, nós também temos as nossas desculpas, né? Ah, Deus, eu não quero trabalhar na igreja porque não gosto do pastor, porque não sei fazer isso, porque não sei fazer aquilo. Isso é bem humano, né? Nós também fazemos isso. Olha o que Moisés vai dizer. Depois de todas as maravilhas que Deus fez, que Deus mostrou a Moisés, ele vai dizer assim no versículo 12. Porém Moisés respondeu ao Senhor: Se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. E eu não tenho facilidade para falar. Não sei falar. Essa é a desculpa usada por Moisés. Mas Deus vai continuar insistindo e mantendo a sua promessa, dizendo, versículo 13, No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. A ordem era essa: tirar, libertar os israelitas da escravidão do Egito. Nessa parte do versículo 14 até o versículo 27, vocês vão ter uma lista dos antepassados ali de Moisés e Arão, né? E aqui, curiosamente, vai entrar então o nome do pai e da mãe de Moisés, que foi uma das questões que eu fiz anteriormente, está lá no versículo 20. O nome do pai, Amrão, e o nome da mãe, Joquebede, né? Joquebede. E, curiosamente, aqui no versículo 20, estão citados 2 dos 3 irmãos. Estão citados Arão e Moisés, mas falta a irmã, a menina, a moça, a mais velha, aquela que cuidou do Moisés quando ele estava no cesto lá, entre os juncos, no rio Nilo, quando a princesa se banhou, né? Esse texto do nome da irmã, ele vai aparecer lá em Êxodo 15, mais adiante, daqui alguns capítulos, né? Daqui 6, 7 capítulos, 8 capítulos, ele vai aparecer, o nome dela, Miriam, vai aparecer mais adiante. Perfeito? Muito bom. Capítulo 7, então, vão começar os sinais que mostram o poder de Deus, a autoridade de Moisés e Arão para conduzir e libertar o povo, e na sequência as 10 pragas. Então, você vai ter condições de ler estas 10 pragas. Eu vou comentar rapidamente algumas delas, ou todas elas, melhor dizendo. Eu vou comentar rapidamente todas as pragas, mas evidentemente que a ênfase aqui não é em si comentar as pragas em si. Elas servem como grandes sinais do poder de Deus, do poder de Moisés e Arão, e também da dureza do coração de Faraó, mesmo diante dos sinais,
não obedecer, né? Ou seja, desobedecer a ordem de Deus. Antes da primeira praga, a água vira em sangue, acontece aquele episódio interessante do bastão, quando os mágicos do Egito, né, jogam os seus bastões no chão, a sua vara de mágico no chão, e elas vão virar cobras, né? E aí o bastão de Arão, ele vai sobressair, ele vai ser mais importante, por quê? Porque ele vai engolir as varas dos mágicos do Egito. Mas mesmo assim, o faraó ele não vai obedecer a ordem de Moisés, a ordem de Arão. Capítulo 7, Êxodo, capítulo 7, versículo 14, a primeira praga, água vira sangue. Então aqui nós vamos imaginar um cheiro ruim, né? E acho que todo mundo já teve a experiência de alguma maneira cheirar ou sentir o fedor, o odor ruim que provém de um esgoto, às vezes um esgoto entupido, um ralo de pia que está com problema, enfim, você sente aquele cheiro ruim, né? Já imaginou o cheiro das águas do Egito, né? As águas lá do rio Nilo, o fedor dessas águas transformadas em sangue. Foi um milagre excepcional, algo grandioso, né? E mesmo assim, o faraó, ele não vai se dobrar, ele não vai se deixar convencer por esse sinal e não vai permitir a libertação do Egito. Água transformada em sangue. A segunda praga, o segundo sinal, por assim dizer, talvez devêssemos traduzir como sinais e não tanto como praga, né? Praga no sentido para o Egito, para o opressor egípcio. Agora, diante de um olhar amplo, nós devemos entender como sinais de Deus, sinais maravilhosos de Deus. As rãs, no capítulo 8, Êxodo capítulo 8, nós vamos ver então o castigo de Deus em relação ao Egito, permitindo que toda a nação fosse coberta por rãs, né? Mesmo assim, o rei não vai permitir que o povo saia. Isso vai acontecer com os piolhos, a partir do capítulo 16. Que coisa chata é o maruim, um bichinho bem conhecido do nosso contexto. Piolho talvez não seja tão conhecido, né? Talvez a gente tenha mais assim conhecimento num plano teórico, numa leitura, num filme, enfim, mas talvez pouquíssimos tenham visto ou sabem o que é um piolho. Aqui no capítulo 8, a partir do versículo 16, nós vamos ver piolhos cobrindo as pessoas, os animais. Imaginem que desconfortável deve ter sido isso. Mas mesmo assim, mesmo até com a declaração dos magos, dos mágicos, foi Deus quem fez isso, versículo 19, o faraó do Egito não permitiu. O quarto sinal, moscas, e a gente sabe o quão desconfortável é uma mosca. Eu me incomodo muito com mosca, né? Muitas vezes, quando faço o meu churrasquinho, especialmente a gente mexe com carne e também com sangue, atrai mosca, né? E vem uma ou outra mosca voando, aí eu já tá o matador ali para matar esse bichinho. É um bicho muito, muito desconfortável, muito chato, né? Agora imagina todo o Egito coberto por moscas. Grande quantidade de moscas. E mesmo assim, o faraó do Egito não permite que Moisés saia com o povo. E assim vai acontecer a partir da quinta praga, a morte dos animais. E nessa quinta praga tem um diferencial. Eu quero que você procure qual é o diferencial desta
quinta praga, o quinto sinal, a morte dos animais? Eu vou dar uma dica, a resposta está no versículo 4. No versículo 4 está a resposta para essa questão, porque que a quinta praga ela tem um diferencial em relação às outras. A resposta está no versículo 4. Olhe lá, leia, e depois eu vou perguntar isso por escrito, ok? Os tumores, então, feridas, né? Erupções corpóreas, né? Então, essa foi a sexta praga, essas feridas que surgiram nas pessoas, nos animais, diz o versículo de número 10. E a partir aqui, então, desta praga, né? Os egípcios, eles não puderam aparecer diante de Deus, porque todos eles, os outros, versículo 11 está escrito isso, eles estavam cobertos de tumores. Mas o rei continuou teimando e não permitiu que o povo saiu. Chuva de pedra, a chuva de pedra, o sétimo sinal, sétima praga. Então aqui nós vamos ver novamente a mão de Deus destruindo as plantações, até mesmo as habitações, e aonde estavam os israelitas, nenhum mal aconteceu. Olha lá o versículo de número 26. Na região do Gozém, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Deus protegendo o seu povo, não há nada de diferente, há nada de anormal nisso. Deus protege o seu povo. Eu vou pedir licença, eu estou com 21 minutos aqui de transmissão, mas assim, 2 minutos, contar uma historinha rápida para vocês. Aonde eu trabalhei antes aqui de Jaraguá do Sul, Bom Jesus, é uma região que produz muita maçã. É uma região muito fria, uma região com muita altitude e baixa temperatura. Então é próprio para o cultivo da maçã. A maçã precisa do frio para produzir, enfim, né? Muito bem. E aquela região de Bom Jesus é uma região que cai muita chuva de pedra, especialmente ali no período da primavera, que é final de agosto, começo de setembro, outubro, ali é um período de muito risco de chuva de pedra, por situações climáticas, enfim, que eu não sei explicar, não é minha área, né? Mas é um período que cai muita chuva de pedra. É interessante que uma família da congregação, eles muito dedicados, muito fiéis, e eles sempre oravam, pediam na oração para que o pastor pedisse, né, orasse, então para que a plantação deles fosse protegida pelas pedras, porque a pedra caindo, ela machuca a fruta, ela estraga a fruta, talvez até derrube a fruta do pé, né? E interessante que teve um determinado ano que choveu tanta chuva de pedra naquela região e a lavoura dessa família não caiu uma única fruta do pé. Não choveu, não foram atingidos pela chuva de pedra. Você consegue ver nisso a bênção de Deus, a proteção de Deus? Também hoje, na minha, na tua vida. E como é que a gente alcança esse cuidado, essa proteção de Deus? Quem estava no culto, quem viu o culto do último final de semana, a leitura de João 14, a leitura do Evangelho, da qual baseei minha reflexão, aonde Jesus ele promete, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. E quem me ama, obedece meus mandamentos. A obediência aos mandamentos de Deus, o saber dobrar o seu joelho diante da autoridade de Deus, das regras, das normas, das leis que Deus nos dá, que são os mandamentos. Voltamos aqui, Êxodo capítulo 10, após a chuva de pedra, vem os gafanhotos, Êxodo capítulo 10, na parte final do capítulo 10, a nona praga, estamos terminando as pragas então, a escuridão, e por fim, capítulo 11, Deus anuncia a 10ª praga.
E essa 10ª praga ela vai ter um caráter decisivo, porque através da morte dos primogênitos dos egípcios, tanto das pessoas como dos animais, então o faraó vai se sentir tocado no coração e vai finalmente então libertar o povo, permitir que o povo saia lá da escravidão do Egito. Isso significa êxodo, saída, né? Às vezes a gente não entende bem os termos, né? Gênesis é começo, êxodo é saída, libertação. É disso que o livro está dizendo. A libertação do povo do Antigo Testamento lá da escravidão do Egito. Mas antes disso, a última praga, a morte de todos os primogênitos, tanto dos homens, seres humanos, como também dos animais. Eu tenho 26 minutos de gravação, acredito que mais alguns minutos para passar essa parte introdutória do capítulo 12, né? Talvez até todo o capítulo 12. Vamos lá. Antes de anunciar a última praga, Deus diz: agora eu vou instituir uma festa religiosa, aliás, 3 festas religiosas. Elas estão citadas, né? Mais adiante, posteriormente, elas vão aparecer. São 3 festas religiosas: a festa dos pães sem fermento, guarda esse nome, a festa das barracas e a festa da colheita. São 3 festas distintas, diferentes, que todo israelita deveria obedecer. A festa dos pães sem fermento, a festa das barracas e a festa da colheita. A festa dos pães sem fermento é um período de 1 semana, são 7 dias. No primeiro dia, o jantar da Páscoa, que é o objeto da leitura de Êxodo, capítulo 12, que a gente vai ler agora. O que Deus vai dizer? Celebrem a Páscoa. O que é o jantar da Páscoa? É usar alguns elementos para uma refeição familiar, lembrando a libertação do Egito e, obviamente, celebrando essa festa durante toda a vida, né? Durante toda a vida daquele povo, do povo de Israel. O que eles deveriam comer? Carne de carneiro ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Êxodo 12:5, você vai encontrar essa referência ali. Marque esse texto. Um carneirinho ou um cabrito de 1 ano. Carne assada. Segundo, versículo 8, ali estão os outros elementos. Pães sem fermento. Pão sem fermento, segundo elemento. Nesse mesmo versículo 8, né? As ervas amargas, uma espécie de uma salada, um elemento verde, né, para ser comido junto. Carne assada, pão e ervas amargas, uma espécie de uma salada. E para beber, tomavam Coca-Cola, Guaraná Antártica? Claro que não, né? A bebida tradicional, dentro de um contexto de israelitas, do povo hebreu, dos descendentes de Jacó, era o vinho. Esse é o elemento comum, próprio para ser bebido numa refeição, né? E é tão natural que isso fosse utilizado que ele sequer é citado. Veja, por exemplo, quando você faz a tua festinha de aniversário. Você convida os seus amiguinhos lá para comer um bolinho e tal, né? Cantar os parabéns. Você, por acaso, coloca no convite dizendo assim: olha, nós vamos beber refrigerante Fanta Uva. Não, né? É natural que você tenha algum tipo de refrigerante, um suco, enfim, algo próprio para crianças beberem. Ora, dentro de uma sociedade israelita, a utilização do vinho é algo absolutamente normal. E é por isso que o vinho não vai estar
citado aqui em Êxodo capítulo 12. Carne de carneiro, o pão sem fermento, as ervas amargas e o vinho. Os 4 elementos, então, que vão fazer parte desse jantar da Páscoa. Agora eu estou com 30 minutos já de gravação, eu vou fazer algo diferente com vocês. Vamos deixar Êxodo de lado e vamos lá para o Novo Testamento. Quero que vocês abram, por favor, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. No capítulo 26, vocês vão procurar o versículo 17. Mateus, capítulo 26, versículo 17. Ali no versículo 17, você acompanha aí na sua Bíblia, e eu leio daqui. O texto diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, a festa dos pães sem fermento. Os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Vejam, lá no Novo Testamento, Jesus e o grupo dos discípulos, eles estão celebrando aquilo que Êxodo 12 nos ensina, o jantar da Páscoa. Aqui em Mateus 26, Jesus e os discípulos, eles estão cumprindo aquela ordem que está lá em Êxodo 12. E aqui em Mateus 26, depois de Jesus ter jantado a Páscoa com os discípulos, ele vai instituir o quê? A nova aliança, a celebração da Santa Ceia. Por isso é que eu disse que a Santa Ceia ela precisa ser entendida à luz de Êxodo capítulo 12. Se a gente não entender Êxodo 12, não entender o que é o jantar da Páscoa, o significado, o entendimento da libertação do Egito, a gente vai ter dificuldade de entender a Santa Ceia. A Santa Ceia não é só decorar, tomar e comer, tomar e beber, receber o pão, receber o vinho, né? Não, a Santa Ceia ela tem algo mais que a gente precisa compreender à luz desses textos que eu estou citando para vocês, perfeito? Então, a leitura proposta, Êxodo capítulo 5 até o versículo 12, nós vamos até aqui. Próxima semana eu vou retomar então com o jantar da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, e também eu quero citar as outras festas religiosas, a festa das barracas e também a festa da colheita, para a gente compreender melhor esse material, tá? Leiam, por favor, então, do capítulo 5 até o capítulo 12, versículo 14, até o começo do capítulo 12. Eu vou fazer algumas perguntas e depois eu vou mandar para vocês então, ok? Na última vez, eu havia sugerido, proposto, mencionado, falado da gente fazer algum encontro algum encontro virtual através de uma ferramenta chamada Meet, uma plataforma chamada Meet, né? Durante essa semana aconteceu que alguns alunos, alguns pais também mantiveram contato comigo dizendo assim: pastor, a minha internet é ruim, eu não tenho tecnologia necessária para me conectar à plataforma. Então, nós não vamos usar, não é justo eu fazer uma conexão via internet e conectar aí 4, 5, 6 alunos, enquanto 50% da aula talvez não consiga se conectar, né? Então eu vou estar agindo de maneira equivocada, né? Dando aula só para um grupinho e outro grupo não. Então, nós vamos fazer assim, esqueçam a ferramenta Meet, nós vamos esperar passar essa turbulência aí do Covid-19. Eu estou prevendo que logo nós vamos poder retomar com as aulas presenciais, as aulas juntas, eu e você, né? Eu imagino que isso vai acontecer meio logo, tá?
E aí então a gente vai retomar os encontros, então quando tiver a liberação por parte aí da Prefeitura de Jaraguá, também do Governo do Estado de Santa Catarina, ok? Esqueçam o uso da plataforma Meet, não vou fazer isso, muitos não conseguem acessar, muitos não têm câmera, webcam, enfim, para acessar pelo Meet, tá bom? Em seguida eu vou mandar o material para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus, amanhã tem culto, 19 horas, o culto da Ascensão. Se você não pode vir na igreja participar, se você está com receio da questão de aglomeração, contaminação, assista pelo Facebook da paróquia, o culto da Ascensão, Jesus subindo aos céus 40 dias depois da Páscoa, ok? Uma maravilhosa semana, Deus guarde, preserve e cuide de todos vocês e também das famílias de vocês. Tchau!